mês de outubro é conhecido como Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre o câncer de mama. O oncologista Seth Muller, em entrevista à revista Hello Texas, fala mais sobre a doença. O que é o câncer de mama? Em si é uma doença que se caracteriza por um defeito na replicação de células. As células, de um modo geral, elas têm a capacidade de se dividir de forma regular, homogênea e seguindo um conteúdo, um material genético que é transmitido de pais para filhos. As células sofrem uma mutação e elas se caracterizam, essa mutação se caracteriza por perda das funções normais da célula, por um crescimento desenfreado, desorganizado, por perda da adesão entre as células, então elas começam a se desagregar e até invadir outros tecidos, e principalmente porque há uma perda da função primária do órgão. Quais são os sintomas específicos do câncer de mama? Normalmente a mulher detecta nódulos duros, não é comum encontrar dor, é mais raro identificar a dor, é mais comum a mulher, no autoexame, identificar apenas um nódulo endurecido. Em outras ocasiões, tu pode ter uma modificação do formato da pele, às vezes com um aspecto de pele de laranja, que em francês é chamado de peau d'orange. Ele se transforma porque há uma obstrução dos canais linfáticos embaixo da derme, e isso dá esse aspecto de pele de laranja. Pode haver um desvio do mamilo, uma assimetria dos mamilos, um aumento de tamanho de uma mama em relação à outra, aparecimento de ínguas na axila, pode ter descarga de sangue ou de secreções diferentes através do mamilo, pode ter retração da mama para dentro. A dor é um sintoma que pode acontecer em momentos mais avançados da doença. Há algum grupo de risco? Não há um grupo específico, e sim fatores de risco que caracterizam determinados comportamentos. Então, tu tem que identificar o contexto em que as pessoas estão vivendo. Existe sim, talvez aí sim a gente possa colocar um grupo de risco, são aquelas mulheres que têm história familiar e que, ao fazerem alguns testes, como por exemplo teste de mutação de BRCA1 e BRCA2, tu pode identificar essas mulheres como dentro de um grupo de risco. Elas têm mais de 90% de chances de fazer um câncer de mama e mais de 65% de chances de fazer um câncer de ovário na mesma vida. Esse sim seria um grupo de risco, mas como saber na população geral que não fez esse teste de mutação? Não tem como saber. Tu vai identificar o perfil familiar, tu vai avaliar a história vertical da família, não a história lateral. Ou seja, a árvore genealógica tem que ser avaliada para cima e para baixo, e nunca para a lateral. A minha mãe, a minha avó e as minhas irmãs, no máximo, elas devem ser consideradas dentro desse fator de risco para poder avaliar o teste de mutação. A minha tia, a minha prima, um fulano distante, uma fulana de uma prima distante, não tem nenhuma relação com a tua história familiar. Quais são os principais fatores que auxiliam no desenvolvimento do câncer de mama? Não existem poucos, tá? São muitos. Por exemplo, um fator de proteção seria ter engravidado antes dos 30 anos. Isso é um fator de proteção. Quando a mulher engravida depois dos 30 anos, deixa de ser um fator de proteção, não é um fator de risco. Se a mulher engravida precocemente e amamenta por mais de 6 meses cada filho, é um fator de proteção, ou seja, reduz o risco de ter câncer de mama. Gravidezes gemelares, ou seja, mais de um filho na mesma gravidez, também é um fator de risco. Isso não significa que vocês tenham que começar a engravidar de gêmeos agora, né? Mas a relação que se vê entre gravidezes gemelares e gravidezes de um único feto mostra que a gravidez gemelar protege mais ainda. Não fumar, não beber, são fatores de proteção. Agora, quem fuma e quem bebe tem fator de risco. Obesidade, principalmente depois da menopausa, é pior do que a obesidade antes da menopausa. Falta de atividade física é um fator de risco e alimentação errada é um fator de risco.
Parece que o uso continuado por mais do que 10 anos seguidos de anticoncepcional oral, mesmo esses conjugados que têm estrogênio e progestágenos, também podem estar relacionados com o câncer de mama numa chance muito pequena, mas é possível. E reposição hormonal para aquelas mulheres na menopausa por mais de 5 anos também parece ser um fator de risco. Carne vermelha, o consumo em excesso acima de meio quilo por semana, também parece ser um risco. Consumo de carboidratos, principalmente os refinados, em dietas hipercalóricas, com certeza é um fator de risco, isso está provado, porque tem uma proteína de um gene chamada CTBAP, que foi identificada com o metabolismo de carboidratos e se viu que as pacientes que têm um consumo superior de carboidratos têm muito mais risco de desenvolver câncer de mama. Alguns outros fatores que eu não lembro agora, mas são essencialmente esses. Traumatismo não é nem fator de risco, nem de proteção. Amamentação é um fator de proteção. Quais as precauções que a mulher deve ter? As precauções começam desde adolescente, né? Elas não devem começar aos 45 anos, devem começar com cuidados essenciais de prevenção primária, que é alimentação saudável, que é fazer atividade física, evitar aumentar de peso, fazer o seu autoexame, palpando as mamas, qualquer anormalidade, ir ao encontro do médico, mostrar para ele. O mais interessante é que em 60% dos casos de câncer, ou seja, de cada 10 casos em que uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, desses 10, 6 desses casos a mulher tinha notado primeiro o nódulo maligno. Então o autoexame é extremamente saudável, porque isso permite que a paciente procure precocemente o médico quando identifica uma anormalidade. O grande problema é que muitas mulheres deixam de fazer o seu acompanhamento porque acham que só o autoexame é suficiente para afastar ou identificar o tumor. O que a mulher tem que fazer é o autoexame, a mamografia e o exame com o médico. Por outro lado, de cada 10 nódulos que uma mulher saudável palpa, 8 deles são benignos. Então apenas 20% das vezes o que a mulher palpa, realmente quando for no médico, vai se transformar em diagnóstico de tumor. Mas daqueles 20%, 60% desses a mulher notou primeiro caroço. Isso significa que existe sim uma necessidade entre o autoexame, o exame do médico e a mamografia. Principalmente ser cuidadosa para isso. Como é feito o processo pós-tratamento? Depois do tratamento, no primeiro ano, a mulher deve ser acompanhada a cada 3 meses com exames simples, principalmente consulta e exame físico. No segundo ano, os encontros com o oncologista são a cada 4 meses. Pode ser feito com o mastologista desde que não se façam exames de exames, a não ser que o estadiamento inicial do tumor fosse avançado, tipo 3, por exemplo. E aí, eventualmente, tem que ser feita uma cintilografia, ecografia, vai depender do oncologista ou do mastologista. A partir do terceiro ano, as consultas são semestrais e o ideal é que a partir do quinto ano essas consultas sejam anuais até o 10º ano. Em caso de suspeita de câncer da mama, consulte o médico. Acesse hellotexas.wix.com/home e confira uma reportagem completa sobre o Outubro Rosa.